Ela era apenas uma empregada de mesa a servir comida, quando viu o que 199 enfermeiras não conseguiram ver. O tipo de sangue errado a matar o chefe da máfia. Um grito salvou-lhe a vida. Agora, ele aparece no restaurante dela todas as noites às 20 horas e deixou uma coisa bem clara. Ele nunca a deixaria ir. A bala atingiu Luca de Santos às 23h47 e, à meia-noite, o hospital privado St. Catherine parecia uma zona de guerra. Helena Martinez ouviu as sirenes a 3 quarteirões de distância enquanto equilibrava as sacolas de entrega no quadril. Ela estava exausta. O seu turno no restaurante Rossi's tinha começado às 6 horas daquela manhã. E agora, 16 horas depois, ela estava a fazer a última entrega de comida da noite para a equipa reduzida do hospital. Os seus tênis guinchavam no pavimento molhado enquanto ela corria pela chuva, pensando apenas no seu sofá e talvez em meio episódio de alguma série sem sentido antes de dormir. Ela não sabia que o homem mais perigoso da cidade estava a sangrar 4 andares acima dela. Dentro do hospital, o caos consumia todos os cantos. Homens em fatos escuros bloqueavam as entradas, com os casacos cheios de armas escondidas. Enfermeiras corriam pelos corredores com manguitos de pressão arterial e 4 bolsas, os rostos pálidos sob as luzes fluorescentes. Médicos gritavam ordens que eram engolidas pelo barulho. Máquinas a apitar, pessoas a gritar, alguém a chorar num canto. No centro de tudo isso, numa maca na maior sala de operações, Luca de Santos estava a morrer. A pressão estava a cair novamente. A voz de um jovem residente falhou com o pânico. Mais gaze agora. A Dr. Patricia Schum, cirurgiã-chefe do hospital, pressionou as mãos contra o ferimento no abdômen de Luca, mas o sangue continuava a escorrer pelas suas luvas, quente e implacável. À sua volta, 199 profissionais médicos trabalhavam num caos organizado. Todos os médicos de plantão foram chamados. Todas as enfermeiras foram retiradas de seus postos. Todo o estoque de sangue. O negativo do hospital estava sendo trazido em carrinhos. E mesmo assim, eles não conseguiam estancar o sangramento. O segundo em comando de Luca, um homem chamado Marco, estava parado perto da parede com os punhos cerrados. "Façam alguma coisa", ele gritou sem se dirigir a ninguém em particular. "Ele não pode morrer. Entendem? Ele não pode morrer." Mas as máquinas contavam uma história diferente. Os bipes dos monitores cardíacos estavam a ficar cada vez mais espaçados. O rosto de Luca tinha ficado da cor de papel velho. "Precisamos de outra transfusão", disse o Tortin. "Alguém me traga." "Eu trato disso." Uma enfermeira chamada Rebecca pegou num saco de sangue do carrinho, com as mãos a tremer tanto que quase o deixou cair. Em pânico, ela não verificou o rótulo com cuidado. Ela só viu sangue e que o seu paciente precisava de sangue. E isso era tudo que o seu cérebro exausto conseguia processar. Ela pendurou o saco e o conectou à linha 4 de Lucas. Foi quando Helena entrou. Ela pretendia entrar no andar restrito. O guarda na entrada principal, o normalmente falador Tommy, que sempre perguntava sobre a sua avó, tinha desaparecido, substituído por um homem de rosto impassível, com um fato caro, que lhe fez sinal para passar sem tirar os olhos do telemóvel. O elevador estava aberto e Helena, seguindo o caminho habitual para a sala de descanso, entrou. No 4º andar, as portas abriram-se para Bedum. Helena congelou, as sacolas de entrega de repente pesadas nos seus braços. As pessoas passavam correndo por ela. Um médico com sangue na bata. 2 enfermeiras empurrando um carrinho de emergência. Um segurança falando urgentemente no rádio. "Com licença", ela começou, mas ninguém ouviu. Ela não deveria ter ficado. Todos os seus instintos lhe diziam para voltar para o elevador e fingir que não tinha visto nada. Mas Helena tinha crescido numa casa onde não se desviava o olhar dos problemas. O seu pai tinha sido paramédico antes do acidente e ensinou-lhe que, às vezes, estar no lugar certo na hora certa significava tudo. Então, ela pousou as sacolas e aproximou-se da sala de cirurgia, espreitando pela pequena janela na porta. Foi quando ela viu. O saco de sangue pendurado no suporte tinha uma etiqueta vermelha, apenas uma pequena faixa de cor no canto superior, mas Helena sabia o que isso significava. O pai dela a fez memorizar isso durante uma das suas aulas noturnas na mesa da cozinha, quando ela tinha 12 anos, e ele estava a tentar ensinar-lhe tudo o que sabia. "Vermelho significa AB", disse ele, batendo no gráfico que tinha desenhado.
Nunca mistures tipos sanguíneos, Lena. Nunca. O corpo vai atacar-se a si próprio. Helena olhou para o paciente, um homem na casa dos 30 anos, pálido como a morte, com cabelos escuros colados à testa. Ela não o reconheceu como Luca dantes. Ela apenas viu alguém a morrer. Ela viu o médico a pressionar a ferida, a máquina a gritar, a enfermeira a verificar as 4 linhas e viu aquela etiqueta vermelha onde deveria estar azul. A mão de Helena bateu na porta antes que o seu cérebro percebesse. Ela invadiu a sala de operações e 20 cabeças se viraram para ela. Parem! A sua voz cortou o caos, nítida e clara. Esse é o tipo sanguíneo errado. A cabeça da Dora Chen se ergueu rapidamente. O quê? De quem é a bolsa? Helena apontou com a mão trêmula. A etiqueta vermelha é a B. Olhe para a pulseira dele. Ele é negativo. Você está a dar-lhe o tipo errado. Por um segundo congelado, ninguém se moveu. Então os olhos da Dora Chen arregalaram-se. Ela lançou-se para a linha 4, seguindo-a até ao saco, e o seu rosto ficou pálido. Jesus Cristo! Ela arrancou a linha. Tragam-me um negativo agora. Rebecca cambaleou para trás com a mão sobre a boca. Meu Deus! Meu Deus! Eu não fiz isso! Mas a sala já estava em movimento novamente. Mais rápido desta vez, mais controlado. Um novo saco apareceu, com etiqueta azul, devidamente verificado por 3 pessoas diferentes antes de ser conectado. A Dr. Chin trabalhou com foco renovado. Seu maxilar se fechou e lentamente, impossivelmente, o sangramento começou a diminuir. O bip frenético da máquina se transformou em algo mais estável. A cor começou a voltar ao rosto de Luca. Apenas um leve tom rosado sob a máscara. Pressão a subir, disse alguém, e as palavras soaram como uma oração. Helena ficou parada perto da porta, agora esquecida, com o coração batendo forte contra as costelas. Ela observou enquanto o caos controlado se transformava em alívio controlado. As enfermeiras exalaram. O jovem residente enxugou os olhos. Marco abriu os punhos e encostou-se à parede, como se as pernas fossem ceder. A Dr. Chin tirou as luvas e virou-se procurando pela sala até que os seus olhos encontraram Helena. Você, disse ela. Qual é o seu nome? Ana. Helena Martinez. Eu só entrego comida aqui. Não foi minha intenção. Você acabou de salvar a vida dele. A voz da doutora Chen era monótona, com uma certeza exausta. Mais 2 minutos e aquele sangue incompatível teria desencadeado uma reação. Ele já estava em estado crítico. Não teria sobrevivido. Os joelhos de Helena ficaram fracos. Eu devo ir. Desculpe por ele ter interrompido. Espere. Marco afastou-se da parede e atravessou a sala em 3 longos passos. Ele era um homem grande, com 1,90 m e ombros como um jogador de futebol americano. E quando olhou para Helena, os seus olhos estavam escuros e intensos. Viste algo que 200 profissionais treinados não viram. Foi só porque o meu pai me ensinou sobre tipos sanguíneos. Lembrei-me das cores. Qual é o nome do teu pai? Perguntou Marco. Era David Martinez. Ele morreu há 3 anos. Marco observou-a por um longo momento. Depois acenou lentamente com a cabeça. Deves ir embora agora, mas fizeste um bom trabalho esta noite. Helena Martinez. Muito bom mesmo. Helena pegou as suas malas de entrega e fugiu. Ela não olhou para trás para o homem na maca. Ela não viu os olhos de Lucas se abrirem nem a maneira como ele virou a cabeça ligeiramente, tentando focar as vozes ao seu redor. Ela apenas correu para o elevador, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia pressionar o botão, e não fazia ideia de que tinha acabado de mudar tudo. Lucas Santos acordou em pedaços. Primeiro veio o som, o bip constante de um monitor cardíaco, vozes abafadas do outro lado da porta, o farfalhar de tecido quando alguém se movia perto da sua cama. Depois, a dor, uma queimadura profunda no abdômen que o fez querer afundar-se novamente na escuridão. Mas Luca tinha sobrevivido a 3 tentativas anteriores de vida e há muito tempo aprendera que consciência significava sobrevivência. Ele forçou os olhos a se abrirem. O quarto privado estava escuro, iluminado apenas pelo brilho dos equipamentos médicos e por uma pequena lâmpada no canto. Marco estava sentado numa cadeira perto da janela, com a cabeça inclinada para trás contra a parede, os olhos fechados, mas sem dormir. 2 guardas estavam de pé perto da porta, alertas e silenciosos. Chefe,
Os olhos de Marco se abriram no momento em que Lucas se mexeu. Ele estava ao lado da cama em segundos. Não tente se sentar. Ordens do médico. A voz de Lucas saiu rouca. O que aconteceu? Emboscada no armazém. 3 atiradores. Pegamos 2 deles, mas uma bala passou. Marco cerrou os dentes. Você perdeu muito sangue. Eles disseram que foi por pouco. As memórias voltaram em fragmentos. A reunião que deveria ser rotineira. O estrondo dos tiros, os seus próprios homens empurrando-o para dentro do carro. As mãos deles tentando estancar o sangramento com o que encontravam à mão. As portas do hospital, luzes brilhantes, rostos pairando sobre ele. E então uma voz. Pare. Esse é o tipo errado. Não era a voz de um médico. Mais jovem, assustada, mas segura. Uma voz de mulher que atravessou a sua consciência a desvanecer-se, como uma tábua de salvação. Luca fechou os olhos, tentando focar a memória. Havia alguém, disse ele lentamente na sala de operações. Uma mulher que não deveria estar lá. Marco trocou um olhar com um dos guardas. Sim, ainda estamos a tentar descobrir isso. Conta-me. Marco aproximou a cadeira e inclinou-se para a frente, baixando a voz. De acordo com a equipa, você estava a morrer. Os médicos não conseguiam estancar a hemorragia e estavam apressados, tentando de tudo. Uma das enfermeiras pegou o tipo errado de sangue. Teria matado você se tivessem deixado continuar. Ele fez uma pausa. Uma entregadora de comida entrou e percebeu. Salvou a sua vida. Luca abriu os olhos. Uma entregadora de alguma lanchonete. Ela não deveria estar naquele andar. Os nossos funcionários na entrada foram descuidados com o bloqueio. Ela viu o saco de sangue errado e fez com que parassem. A expressão de Marco era indecifrável. Chefe, ela percebeu o que 200 profissionais médicos não perceberam. Se ela não estivesse lá, onde estaria? Tinha ido embora. Saiu logo a seguir. Estávamos concentrados em mantê-lo vivo e quando pensamos em ir atrás dela, ela desaparecera na chuva. Luca virou a cabeça para a janela, observando as gotas de chuva traçarem caminhos pelo vidro. A sua mente estava lenta devido à medicação, mas um pensamento surgiu com clareza cristalina. Alguém tentara matá-lo naquela noite e uma estranha impedira que isso acontecesse. Não foi coincidência. Foi o destino a intervir. Quero saber quem ela é, disse Luca baixinho. Já estou a tratar disso. Vimos as imagens das câmaras de segurança. Marco levantou-se e dirigiu-se à porta, falando brevemente com um dos guardas. Momentos depois, apareceu um portátil. Marco colocou-o na mesa de cabeceira e abriu um ficheiro de vídeo. Isto é do corredor do 4º andar. 23:58. A imagem era granulada, mas suficientemente nítida. Uma jovem saiu do elevador carregando grandes sacos de papel com o logótipo de um restaurante. Tinha cabelo escuro preso num rabo de cavalo, e mesmo com a má qualidade da câmara de segurança, Luca conseguia ver o cansaço na forma como se movia. O uniforme estava amarrotado, e quando virou a cabeça, olhando confusa para o caos à sua volta, o seu perfil captou a luz. Era bonita de uma forma discreta, o tipo de pessoa que se misturava na multidão sem esforço. Continue a reproduzir, disse Luca. O vídeo mostrava-a a pousar os sacos e a dirigir-se para a sala de operações. A sua linguagem corporal mudou à medida que se aproximava, os ombros endireitaram-se e os passos aceleraram. Depois, desapareceu na sala. Marco avançou o vídeo. Ela sai daqui 3 minutos depois. A mulher surgiu com um ar abalado, as mãos a tremer enquanto agarrava as malas de parto. Ela moveu-se rapidamente para o elevador e, pouco antes de as portas se fecharem, olhou para trás, para o corredor em direção à sala de operações. A expressão no seu rosto não era de medo, era de preocupação. Pausa, disse Lucas. Aí mesmo. Marco congelou o quadro. O rosto de Helena encheu o ecrã, capturado de perfil, os olhos preocupados e a boca ligeiramente aberta, como se quisesse dizer algo, mas não se atrevesse. Lucas ficou a olhar para aquela imagem congelada por um longo momento. Esta não era alguém à procura de uma recompensa ou reconhecimento. Era alguém que agiu por instinto e agora estava aterrorizada com o que se tinha metido. Rapariga inteligente. Qual é o nome dela? Perguntou Luca. Estamos a trabalhar nisso. O logótipo da lanchonete nas sacolas é visível. Rosie's Diner na Amsterdam Avenue. Teremos o nome completo dela pela manhã. Verificação de antecedentes também. Tudo. Família,
dívidas, conexões. A voz de Luca era suave, mas absoluta. Quero saber quem ela é e por que ela realmente estava lá. Marco, chefe, o médico disse que foi apenas o lugar errado, na hora certa. Às vezes isso acontece. Nada lhe acontece por acaso, Marco. Não para mim. O olhar de Luca não se desviou do ecrã. Alguém tentou matar-me esta noite. O meu próprio pessoal foi descuidado o suficiente para deixar um civil entrar num andar seguro. E esse civil, de alguma forma, sabia exatamente o que estava errado, enquanto profissionais treinados não sabiam. Ele fez uma pausa. Preciso de entender por quê. Achas que ela está ligada ao ataque? Acho que ela está ligada ao facto de eu estar vivo, e isso significa que ela é a mulher mais sortuda de Nova York. Os olhos de Luca estreitaram-se. Ou a mais perigosa. Marco fechou o portátil. O que queres que façamos? Luca ficou em silêncio por um momento, a sua mente a analisar possibilidades e ângulos. Os seus instintos mantiveram-no vivo por 15 anos num negócio em que a maioria dos homens morria antes dos 30. E naquele momento, esses instintos diziam-lhe que Helena Martinez, ele sabia de alguma forma que esse seria o nome dela. Algo simples e honesto era importante, mas ele só não sabia ainda por quê. Encontra-a, disse Luca finalmente. A sua voz era fria, a voz que construíra um império e enterrara os seus inimigos. Mas Marco faz isso com delicadeza. Sem ameaças, sem pressão. Só quero saber quem ela é. Entendido, chefe. Quando Marco saiu para tratar dos preparativos, Luca fechou os olhos novamente. O analgésico estava levando-o de volta ao sono. Mas antes que a escuridão o envolvesse, ele ouviu mais uma vez. Aquela voz clara e segura no meio do caos. Pare. Esse é o tipo errado. Ela o salvou, e no mundo de Luca, dívidas como essa não ficavam por pagar. 48 horas depois de salvar a vida de um homem, Helena estava mergulhada até os cotovelos na água suja da louça quando seu mundo virou de cabeça para baixo novamente. A lanchonete do Ross ficava em uma esquina da Amsterdam Avenue que os projetos de renovação da cidade haviam esquecido. As cabines estavam remendadas com fita adesiva. O piso de linóleo estava rachado em vários lugares e o letreiro de neon na frente piscava. Oh, acendia e apagava como um batimento cardíaco preguiçoso. Mas o café era quente, a comida era honesta e os clientes habituais davam gorjetas suficientes para pagar o aluguer de Helena. Eram 14h47 de quinta-feira, a zona morta entre o almoço e o jantar, quando Helena normalmente recuperava o fôlego. Ela tinha acabado de esfregar uma panela quando Danny, o cozinheiro, deixou cair a espátula com um barulho. Caramba! Ele sussurrou, olhando pela janela da frente. Helena olhou para cima, com espuma de sabão a escorrer das suas luvas amarelas. 2 SUV pretos tinham parado na berma, do tipo com vidros escuros que pareciam sombras em movimento. Os veículos eram elegantes e caros, completamente fora de lugar nesta esquina cansada. Enquanto Helena observava, 2 homens de fato escuro saíram, com movimentos sincronizados e decididos. O seu estômago revirou-se. Eleanor Rose, a proprietária de 70 anos, apareceu do escritório dos fundos, com o rosto pálido. Precisas de me dizer que não fizeste nada estúpido. Eu não fiz. Eu só... Mas Helena não conseguiu terminar a frase porque a porta da lanchonete se abriu, acionando o sino alegre que de repente soou obsceno. Lucarantes entrou. Helena reconheceu-o imediatamente desta vez. 2 dias antes, ele estava pálido como um cadáver numa maca. Agora, vestia um fato cinzento escuro que provavelmente custava mais do que o carro dela. O cabelo escuro penteado para trás e, embora se movesse com cuidado, com uma mão subtilmente pressionada contra o lado do corpo, ele exalava uma espécie de autoridade silenciosa que fez com que todos na cafetaria parassem de respirar. A bandeja escorregou das mãos de Helena e caiu no chão. A caneca de café estilhaçou-se, os talheres espalharam-se. O som ecoou no silêncio repentino e todas as cabeças se viraram para ela. Os olhos de Luca encontraram os dela imediatamente e algo brilhou neles. Reconhecimento, avaliação e algo mais que ela não sabia nomear. Você deve ser Helena, disse ele com voz baixa e suave. Não é uma pergunta, ela não conseguia falar. A sua língua tinha ficado dura como cimento. Importas-te que me sente? Ele apontou para o balcão e antes que ela pudesse responder, antes que pudesse pensar,
Ele estava a sentar-se num banco na sua seção. Os seus guardas posicionaram-se perto da porta e das janelas, com as mãos cruzadas à frente do corpo e os olhos em constante movimento. Os outros 3 clientes da cafetaria descobriram de repente motivos urgentes para sair. Deixaram dinheiro nas mesas e fugiram, com o sino a tocar freneticamente enquanto escapavam. As mãos de Helena tremiam. Ela se abaixou para pegar as canecas quebradas, mas a voz de Luca a impediu. Deixe isso, por favor. Não era uma ordem, era quase gentil, mas Helena se endireitou mesmo assim, com o coração batendo forte. Rosie apareceu ao seu lado com uma vassoura, seus movimentos rígidos de medo. Eu trato disto. Tu cuida dos teus clientes. A última palavra saiu estrangulada. Helena moveu-se para trás do balcão em piloto automático, pegando na cafeteira com as mãos trêmulas. O que posso fazer? A sua voz falhou. Ela limpou a garganta. O que posso servir? Café preto. Os olhos de Luca nunca deixaram o rosto dela e talvez uma conversa. Ela serviu o café, tentando manter o fluxo constante. Parte dele espirrou no balcão. Ela pegou um pano e limpou, seus movimentos bruscos devido ao nervosismo. Luca envolveu as mãos em torno da caneca, mas não bebeu. Ele apenas a estudou, realmente olhou para ela de uma forma que fez Helena sentir que ele estava a ler todos os segredos que ela já guardara. Você sabia algo que os meus médicos não sabiam, ele disse finalmente. 2 noites atrás, a mente de Helena disparou. Negue, finja que não sabe o que ele quer dizer. Mas mentir para um homem como este parecia inútil e perigoso. Foi só que reparei na etiqueta do saco de sangue. Cor errada. O meu pai era paramédico. Ele me ensinou os códigos. As palavras saíram muito rápido. Não queria interromper. Não deveria estar ali. Desculpe se eu... Estava a pedir desculpa. Luca ergueu ligeiramente a sobrancelha por ter salvo a minha vida. Helena agarrou o balcão. Não quero problemas, Sr. Dantes, mas já sabe disso, não sabe? Um sorriso tênue tocou seus lábios. Você passou os últimos 2 dias tentando esquecer meu rosto. Ele não estava errado. Helena mal dormiu, sobressaltando-se a cada barulho, olhando por cima do ombro enquanto caminhava para casa. Ela se convenceu de que estava sendo paranoica, que um homem como ele não se lembraria de uma garçonete que se deparou com sua crise. Ela estava errada. Foi apenas sorte, disse Helena baixinho. Por acaso vi algo. Só isso. Sorte? Lucas saboreou a palavra como se fosse amarga. Acha que foi a sorte que a colocou naquele elevador? A sorte fez-te olhar por aquela janela. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e Helena deu por si a inclinar-se para trás. A sorte não resolve uma sentença de morte, menina Martinez. O uso do seu apelido fez-lhe correr um arrepio pela espinha. Ele tinha descoberto quem ela era. Claro que tinha. O que queres de mim? A pergunta saiu num sussurro. Luca ficou em silêncio por um momento, os seus olhos escuros a procurando nos dela. Então ele enfiou a mão no casaco, Helena recuou e tirou uma carteira. Ele retirou várias notas e as colocou no balcão. $500 por uma chávena de café que ele não tinha tocado. Eu queria ver-te, disse ele simplesmente, para te agradecer devidamente e para ter a certeza de que entendias uma coisa. O quê? Salvaste a minha vida. Isso significa algo no meu mundo. Significa que agora estás sob a minha proteção, quer queiras, quer não. Ele levantou-se com cuidado, pressionando uma mão contra o lado onde a bala tinha entrado. Qualquer pessoa que pense em magoar-te para chegar a mim terá de passar por mim primeiro. A garganta de Helena apertou-se. Não preciso de proteção. Preciso de ficar sozinha. Infelizmente, menina Martinez, no momento em que entrou naquela sala de operações, ficar sozinha deixou de ser uma opção. A voz de Luca era objetiva, não rude. As pessoas vão descobrir o que fez e, no meu ramo de trabalho, isso torna-a valiosa. Ele virou-se para sair, com os seus guardas imediatamente ao seu lado. Mas, na porta, ele parou e olhou para trás. Os seus olhos percorreram a lanchonete, os copos rachados, as luzes piscando, a aparência desesperadamente pobre de tudo aquilo, antes de voltar para Helena. Lugar agradável, disse ele, e ela não sabia dizer se ele estava sendo sincero ou zombeteiro. Eu voltarei. Então ele se foi. Os SUVs afastaram-se do meio-fio e desapareceram no trânsito. Helena ficou paralisada atrás do balcão, olhando para os $500, enquanto Rosie varria os cacos de cerâmica
e Danny espreitava da cozinha. Helena, disse Rose suavemente, a voz carregada de medo e algo parecido com pena. Em que se meteu? Helena não respondeu. Ela não sabia, mas estava a começar a perceber que salvar a vida de Luca DeSantis poderia ter sido a coisa mais perigosa que já tinha feito. Na sexta-feira de manhã, o rosto de Helena estava em toda parte. Tudo começou com uma foto granulada publicada num grupo do Facebook do bairro às 6h23. Luca DeSantis entrando no restaurante Roses, com seus guarda-costas visíveis ao fundo. A legenda dizia: chefe da máfia visita a Amsterdam Avenue. Alguém sabe por quê? Às 7h15, alguém tinha ligado os pontos. Uma enfermeira do St. Catherine's, depois de beber demais num bar, contou à irmã sobre a mulher misteriosa que salvou Dantes. A irmã contou ao Clube do Livro. O Clube do Livro contou à internet. Às 8h, a história tinha uma manchete. Garçonete salva a chefe da máfia. A mulher que estancou o sangramento. Helena descobriu quando chegou para o seu turno da manhã e viu a multidão. Uma van de reportagem estava estacionada do outro lado da rua. A antena parabólica se estendia como um dedo acusador. 2 fotógrafos com câmaras caras estavam perto da entrada da lanchonete, fumando cigarros e verificando os seus telemóveis. E lá dentro, 3 repórteres ocupavam os assentos do balcão, com as suas câmaras visíveis na superfície de mica. A senhorita Martinez, a mais próxima, uma mulher loira com um blazer elegante, virou-se quando Helena tentou passar pela porta. É verdade que salvou a vida de Luca DeSantis? Pode contar-nos o que aconteceu? Não. O rosto de Helena ficou vermelho. Todas as cabeças na cafetaria se viraram para ela. Sabia quem ele era quando o ajudou? Tem alguma ligação com a organização Dantes? Como se sente por ser a mulher que salvou o criminoso mais perigoso de Nova York? As perguntas surgiam em rápida sucessão, sobrepondo-se umas às outras, e Helena sentiu as paredes a fecharem-se sobre ela. Ela empurrou os repórteres, ignorando as perguntas que gritavam, e fugiu para a cozinha, onde Danny estava de olhos arregalados diante da grelha. Eles estão aqui desde que abrimos, disse ele. Está uma loucura lá fora. Rosie entrou furiosa atrás de Helena, com o rosto corado de raiva e medo. Ela agarrou o braço de Helena e puxou-a para o apertado escritório dos fundos, batendo a porta. Tem ideia do que fez? A voz de Rosie tremia. Aquelas pessoas lá fora não são apenas repórteres. Sou dona deste lugar há 30 anos, Selena. 30 anos mantendo a cabeça baixa, longe de problemas. E agora tenho ligações com a máfia a circular nas redes sociais. Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu sei que não, mas isso agora não importa. Rosie andava de um lado para o outro no pequeno espaço com as mãos entrelaçadas. Já recebi 2 chamadas esta manhã. Uma de um repórter que queria saber se o Dantes é um cliente habitual. Outra de alguém que não quis dar o nome, a fazer perguntas sobre ti. Helena sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de perguntas? A sua agenda, onde mora, se tem família? Rosie parou de andar de um lado para o outro e olhou para Helena com algo próximo ao desespero. Ouça-me com atenção. Precisas de ficar calada sobre tudo isto. Sem entrevistas, sem comentários, nada. Mantenha a cabeça baixa e deixa isto passar. Não estava a planear fazer isso. Estou a falar a sério, Helena. Se falares com esses repórteres, se tornares isto maior do que já é, não posso manter-te aqui. Esta cafetaria é a minha vida. Não posso arcar com a atenção e não posso arcar com o perigo. As palavras atingiram-na como um tapa. Está a dizer que vai despedir-me? A expressão de Rose se contorceu com culpa, mas a sua voz permaneceu firme. Estou a dizer que farei o que for preciso para proteger este lugar. Sinto muito, querida. Sinto mesmo, mas precisa fazer isso desaparecer. Helena trabalhou o resto do seu turno em dias, ignorando os repórteres que continuavam tentando chamar a sua atenção pela janela. Os fotógrafos tiravam fotos sempre que ela se aproximava do vidro. Um dos clientes habituais, o velho Sr. Chin, deu-lhe uma palmada na mão e disse-lhe que ela era corajosa. Outro cliente pediu para tirar uma selfie com a mulher que salvou um mafioso. Às 16h, quando o seu turno terminou, Helena sentiu como se a sua pele estivesse coberta de olhos invisíveis. Ela saiu pela porta dos fundos, puxando o capuz do casaco,
e mantendo a cabeça baixa. Mas mesmo na rua lateral, ela se sentia exposta. Cada carro que passava a fazia estremecer. Cada pessoa que caminhava atrás dela a fazia andar mais rápido. A viagem de metro para casa foi uma tortura. Ela ficava a pensar que alguém a observava, embora sempre que olhava para trás, todos parecessem absortos nos seus telemóveis ou livros. Ela mudou de vagão 2 vezes, recebendo olhares estranhos dos outros passageiros. Quando subiu as escadas até ao quarto andar do seu prédio em Washington Heights, as mãos de Helena tremiam tanto que ela mal conseguia colocar a chave na fechadura. Lá dentro, ela trancou a porta e encostou-se nela, respirando com dificuldade. O apartamento era pequeno, apenas um estúdio com uma cozinha compacta e um banheiro do tamanho de um armário, mas era o seu refúgio seguro. Fez chá que não bebeu e tentou ver televisão, mas não conseguia concentrar-se. Às 21h30, finalmente vestiu o pijama e deitou-se na cama, embora lhe parecesse impossível dormir. Às 22h15, ouviu um motor de carro a trabalhar em ponto morto na rua lá abaixo. O apartamento de Helena ficava de frente para a rua e, através das cortinas finas, ela conseguia ver o brilho dos faróis refletido no prédio em frente ao seu. Ela disse a si mesma que não era nada. Alguém a buscar um amigo ou um entregador a verificar um endereço, mas o motor continuava ligado. 5 minutos e 10 segundos. Helena rastejou até a janela e levantou a ponta da cortina com um dedo trêmulo. Um sedã escuro estava parado na calçada, diretamente abaixo da sua janela. As luzes estavam apagadas agora, mas ela podia ver a silhueta de alguém no banco do motorista, sentado ali, observando. O seu coração batia forte contra as costelas. Ela afastou-se da janela, pegou o telemóvel e discou para o 112 com os dedos trêmulos. Mas antes que pudesse pressionar o botão de chamada, o ecrã iluminou-se com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Não tenha medo. Você está segura. M. Helena olhou para a mensagem, sua mente a mil. M. O segundo em comando de Marco Luca. Ela olhou para a janela novamente. O carro ainda estava lá, imóvel na escuridão. Não era uma ameaça, era um guarda. Helena afundou-se na cama, com o telemóvel apertado na mão. Luca falava a sério quando disse que a protegeria. Ele colocou alguém no prédio dela a vigiar o apartamento para garantir que ela estivesse segura. Essa constatação deveria ser reconfortante. Em vez disso, Helena sentiu-se como um pássaro numa gaiola que não tinha pedido. Ela respondeu à mensagem com os polegares trêmulos. Não preciso disso. A resposta chegou em segundos. O chefe discorda. Durma um pouco. Você está segura esta noite. Helena olhou para a mensagem por um longo tempo, depois desligou o telefone e puxou os cobertores sobre a cabeça. Lá fora, o carro permanecia silencioso, vigilante, e Helena compreendeu com crescente pavor que sua vida não lhe pertencia mais. Enquanto Helena dormia inquietamente sob a vigilância dos homens de Marco, Lucas sentou-se em seu escritório particular a rever as imagens de segurança pela 7ª vez. O escritório da cobertura tinha vista para o rio Hudson, com janelas do chão ao teto revelando a paisagem urbana cintilante. Mas a atenção de Luca estava fixa na tela do laptop à sua frente, assistindo às câmaras internas do hospital reproduzirem a noite em que ele quase morreu. Marco estava atrás dele, de braços cruzados, assistindo às mesmas imagens que já tinha visto uma dúzia de vezes. Lá, disse Lucas, pausando o vídeo. Observe o técnico do banco de sangue. As imagens mostravam um corredor estreito fora da instalação de armazenamento de sangue do hospital. Um homem de bata, magro, com ar nervoso, talvez com 30 anos, surgiu carregando uma caixa térmica. Procedimento padrão para transportar sangue para as salas de operação. Mas algo na maneira como ele se movia chamou a atenção de Luca. Ele ficava olhando por cima do ombro. Rebobine, disse Luca. Mostre-me a hora. Marco inclinou-se. 23h43. 4 minutos depois de você chegar ao hospital. Durante alguns minutos, Luca ficou com o maxilar cerrado. Isso é rápido. Rápido demais para ser um erro aleatório. Eles observaram o técnico apressar-se pelo corredor, com a caixa térmica apertada contra o peito. No final do corredor, ele olhou diretamente para uma câmara de segurança, com o rosto visível por apenas um momento. Congela isso. Lucas estudou a expressão do homem. Medo, culpa e algo mais. O olhar de alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. Descubra quem ele é.
Marco pegou o telemóvel e fez uma chamada. Tony, sim, estou a enviar-lhe uma captura de ecrã. Funcionário do hospital, turno da noite. Preciso de tudo. Nome, endereço, registros bancários, registros telefônicos. 20 minutos. Enquanto esperavam, Luca mostrou outro ângulo. Este mostrava a área de suprimentos da sala de operações, onde a enfermeira Rebecca tinha pegado na bolsa de sangue. A hora marcada era 23h57. Observe a mão dela, disse Luca. Nas imagens, Rebecca correu para um carrinho de suprimentos com movimentos frenéticos, mas o carrinho não estava organizado normalmente. As bolsas de sangue estavam misturadas. Bolsas do tipo AB estavam onde deveriam estar as negativas. Alguém as havia reorganizado deliberadamente. Filho da puta, Marco respirou. Não foi um erro dela, não. Alguém a armou para pegar a bolsa errada. A voz de Luca estava gelada. Não se tratava de me matar com uma bala. Isso era apenas a primeira parte. A segunda parte era garantir que eu morresse na mesa de operações e fazer com que parecesse um acidente. O telemóvel de Marco vibrou. Ele atendeu, ouviu e o seu rosto ficou sombrio. Chefe, vai querer ouvir isto. Ele colocou o telemóvel no alto-falante. O nome do técnico é Kevin Brennan, disse Tony, um dos melhores investigadores de Luca. Trabalha no St. Catherine há 3 anos, ficha limpa, sem suspeitas. Mas aqui está a parte interessante. 2 dias antes do ataque a si, alguém depositou $15 mil na conta corrente dele. Transferência bancária de uma empresa de fachada. Rastreie a empresa, disse Luca. Já fiz isso. Está enterrada sob 6 camadas de papelada, mas no fundo está ligada à família Volkov. O nome caiu como uma granada no escritório silencioso. Os Vulovs. Crime organizado russo. Brutal e eficiente a operar a partir de Brooklyn. Há meses que invadiam o território de Luca. Nada de grave, apenas a testar os limites, a ver o que conseguiam obter. Luca tinha reagido diplomaticamente, evitando uma guerra total. Aparentemente, os Vulovs tinham decidido por fim as negociações de forma definitiva. Onde está o Brennan agora? Perguntou Luca, com uma voz mortalmente calma. Esse é o problema. Ele saiu do hospital às 23h58, logo após o início da transfusão, e não foi mais visto desde então. O apartamento dele está vazio. O telefone está desligado. Ele desapareceu. Marco praguejou baixinho. Pagaram-lhe para sabotar o abastecimento de sangue e depois fizeram-no desaparecer para que não pudesse falar. Luca recostou-se na cadeira, a mente a processar as implicações. Os Vulovs não tinham apenas tentado matá-lo. Tinham se infiltrado no seu hospital seguro, subornado um membro do pessoal e criado um sistema de segurança que deveria ter concluído o trabalho, mesmo que o tiro não tivesse sido suficiente. Era sofisticado, implacável e quase tinha funcionado. Quase. Helena Martinez, disse Luca de repente. Marco parecia confuso. O que há com ela? Ela entrou às 11h58, no exato momento em que Brennan fugiu. Luca voltou-se para o portátil, abrindo novamente as imagens do corredor. Ele saiu porque ela descobriu a sabotagem. Se ela não tivesse notado o saco de sangue, se tivesse chegado 30 segundos mais tarde, estarias morto, e os Vulovs teriam uma história perfeita para encobrir tudo. O grande Luca de antes, morto pela incompetência do hospital. A expressão de Marco mudou para a compreensão. Ela não salvou apenas a tua vida, chefe. Ela destruiu todo o plano deles e expôs o infiltrado. Luca fechou o portátil, o que significa que os Vulovs já sabem quem ela é. Acha que eles irão atrás dela? Acho que já perceberam que ela é um problema. Luca levantou-se e dirigiu-se às janelas. Lá embaixo, a cidade estendia-se em toda a sua perigosa glória. Passaram meses a planear este ataque. Pagaram muito dinheiro àquela técnica e uma empregada de mesa destruiu tudo acidentalmente. Marco ficou em silêncio por um momento. Então, o que fazemos? Luca virou-se com o rosto marcado por linhas duras. Fazemos 2 coisas. Primeiro, encontramos Kevin Brennan antes dos Vulovs. Ele é uma ponta solta, e pontas soltas falam quando estão com medo suficiente. E segundo, garantimos que Helena Martinez entenda exatamente o quanto ela está em perigo. E Luca foi até a sua secretária e pegou o telefone. Ela acha que acabou de salvar a vida de alguém. Ela não sabe que se meteu no meio de uma guerra. Ela não vai gostar da proteção. Ela não precisa gostar.
Ela só precisa permanecer viva. Luca discou um número e esperou. Quando o segundo em comando de Marco atendeu, suas instruções foram claras e precisas. Duplique a vigilância sobre a mulher Martinez. Ninguém se aproxima a menos de 15 metros do prédio dela sem identificação. E se alguém fizer perguntas sobre ela, qualquer pessoa, quero saber imediatamente. Ele desligou e olhou para Marco. Encontre Brennan discretamente. Quero saber quem mais os Vulovs têm dentro das minhas operações. Entendido? Marco dirigiu-se para a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Chefe, a rapariga, Helena. Ela realmente não sabia no que estava a se meter, pois não? Não, disse Lucas baixinho. Ela apenas viu alguém a morrer e tentou ajudar. Ele pegou o portátil novamente, abrindo a imagem em que Helena estava com uma expressão preocupada ao entrar correndo na sala de cirurgia, o que a torna a mulher mais sortuda de Nova York, ou a mais azarada. Qual você acha que é? Lucas estudou a imagem de Helena por um longo momento. Seus olhos cansados, seu rosto honesto, a completa ausência de calculismo em sua expressão. Acho que sim, disse ele lentamente. Ela está prestes a descobrir que fazer a coisa certa pode ser a escolha mais perigosa de todas. No sábado à noite, Helena cometeu um erro. Ela mandou embora a sua sombra. O sedã escuro estava estacionado em frente ao seu prédio há 2 dias seguidos, trocando de motorista, mas nunca indo embora. Helena os observava da sua janela. Homens de terno bebendo café de garrafas térmicas, falando ao telefone, os olhos constantemente examinando a rua. Às 18 horas, quando ela saiu para fazer compras rápidas no supermercado, um deles começou a segui-la a 6 metros atrás dela. Não era ameaçador, apenas presente. Um lembrete constante de que a sua vida já não era privada. Helena virou-se na calçada, a sua paciência finalmente se esgotando. Vou a 3 quarteirões comprar leite e ovos, não preciso de babá. O guarda, jovem, talvez com 25 anos, com olhos apologéticos, levantou as mãos. Senhora, temos ordens. Não estou a pedir permissão. Estou a dizer para se afastar. A sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Rouca pelo estresse de ser vigiada por 48 horas seguidas. Dê-me 1 hora sem ninguém a respirar no meu pescoço. Por favor. O guarda hesitou, depois falou no rádio. Após uma conversa tensa, ele recuou. 1 hora, mas mantenha o seu telemóvel ligado. Helena afastou-se, sentindo que tinha ganho algo pequeno. Agora, subindo as escadas para o seu apartamento, com um saco de compras às 7h15, percebeu o quão estúpida tinha sido aquela vitória. A sua porta estava aberta. Não totalmente aberta, apenas entreaberta, talvez alguns centímetros. A fechadura estava solta. A madeira ao redor da moldura da fechadura estava lascada, como se algo tivesse sido enfiado na abertura. O saco de compras de Helena escorregou de seus dedos dormentes. Uma maçã rolou escada abaixo, quicando degrau por degrau. Ela deveria correr. Ela deveria gritar. Ela deveria ligar para alguém. Em vez disso, ela se viu empurrando a porta com os dedos trêmulos. O apartamento parecia quase normal. As luzes estavam apagadas, as sombras da noite estendiam-se pelo tapete gasto. A sua pequena mesa ainda estava junto à janela. A televisão estava onde ela a tinha deixado. Não faltava nada de óbvio, mas tudo parecia errado. Helena acendeu a luz e viu imediatamente as diferenças. As almofadas do sofá estavam ligeiramente desalinhadas. A gaveta da cozinha, aquela que estava sempre presa, estava aberta a alguns centímetros. Os livros na sua estante não estavam bem alinhados como ela os tinha deixado. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha mexido nas suas coisas. A sua respiração acelerou enquanto ela se movia pelo estúdio, verificando os cantos com o coração a bater forte. A casa de banho estava vazia, o armário intacto, ninguém escondido debaixo da cama, ela verificou, sentindo-se ridícula e aterrorizada ao mesmo tempo. Mas no espelho da casa de banho, escrito com o que parecia ser batom vermelho, o seu batom vermelho, ela reconheceu a tonalidade. Havia 8 palavras. Não te metas em coisas que não são tuas. As pernas de Helena cederam. Ela sentou-se com força na sanita fechada, olhando para a mensagem, com o corpo todo a tremer. Eles tinham estado dentro da sua casa. Tocaram nas suas coisas, invadiram o seu espaço privado e deixaram uma ameaça escrita com a sua própria maquilhagem. A violação parecia água gelada nas suas veias. Há quanto tempo?
Quem estivera neste mesmo lugar a escrever no seu espelho? E se ela tivesse chegado à casa mais cedo? E se eles ainda estivessem aqui? Um som vindo da sala de estar a fez sobressaltar. Um passo no assoalho rangente perto da porta. Senhorita Martinez, uma voz masculina, calma e controlada. Estou a entrar. Não se assuste. A mão de Helena procurou algo, qualquer coisa, para usar como arma. Ela agarrou a lata de spray de cabelo. Marco apareceu na porta do banheiro, com as mãos visíveis e vazias. Os seus olhos foram imediatamente para o espelho e a sua expressão escureceu. Como é que tu... A voz de Helena tremia. O nosso homem lá embaixo viu a fechadura partida. Eu estava a 2 quarteirões de distância. Marco pegou o telemóvel e tirou uma foto da mensagem. Depois virou-se para Helena. O seu rosto estava sério. Viu alguém? Ouviu alguma coisa? Não, eu só... Cheguei à casa e a porta estava aberta. Helena ficou de pé com as pernas trêmulas. Eles estavam lá dentro. Revistaram tudo. Marco passou por ela e entrou no estúdio, os seus olhos treinados procurando detalhes que ela não tinha visto. Ele abriu o armário, verificou as fechaduras das janelas, olhou debaixo dos móveis. Quando terminou a sua inspeção, o seu maxilar estava tenso. Não falta nada? Perguntou ele. Acho que não. Só mexeram nas coisas. Helena cruzou os braços à volta do corpo. Quem fez isto? Marco ficou em silêncio por um momento, ponderando as suas palavras. Depois, apontou para a pequena mesa dela. Senta-te. Precisamos de conversar. Não quero sentar-me. Quero saber quem invadiu a minha casa. Senta-te. O tom de comando na voz dele fez Helena obedecer, apesar de si mesma. Marco puxou a outra cadeira, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Os seus olhos estavam sérios, quase compreensivos. As pessoas que tentaram matar o Sr. Dantes agora sabem quem tu és. Sabem que revelaste o plano deles. Ele deixou que ela assimilasse a informação. Era um aviso. Da próxima vez, não seria apenas uma mensagem no espelho. Helena cerrou os punhos. Eu não pedi por nada disso. Eu só tentei ajudar alguém. Eu sei, mas isso não importa para eles. Tu salvaste-o. Tu arruinaste o plano deles. E agora tu és um risco que eles precisam eliminar ou assustar. A expressão de Marco era sombria. Tu faz parte disso, quer queira ou não. Então vou à polícia. E o que vai dizer? Que acha que a máfia russa invadiu o seu apartamento? Eles vão registrar uma queixa e mandá-la para casa. Então ficará sozinha, desprotegida e ainda mais vulnerável. Marco abanou a cabeça. O Sr. Dantes é a única coisa que a mantém viva neste momento. A proteção dele é a única razão pela qual eles deixaram um aviso em vez de algo pior. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Helena pensou na sua vida tranquila, nos turnos no restaurante, no pequeno apartamento, na rotina simples que mantinha as suas contas pagas e a sua cabeça baixa. Tudo isso desmoronou porque ela notou uma etiqueta vermelha onde deveria estar uma azul. O que devo fazer? A pergunta saiu como um sussurro. Maros primeiro, não vai ficar aqui esta noite. Faz uma mala. Só com o essencial. Para onde vou? Para um lugar seguro. O Sr. Dantes tem propriedades por toda uma cidade. Vamos colocá-la numa onde eles não possam encontrá-la. A teimosia de Helena acendeu-se. Eu tenho uma vida. Eu tenho um emprego. Não posso simplesmente desaparecer. Pode e vai desaparecer. Pelo menos até resolvermos esta situação. A voz de Marcos suavizou-se ligeiramente. Menina Martinez, Helena, estas pessoas não fazem ameaças em vão. Se ficar aqui, se mantiver a sua rotina, eles voltarão. E da próxima vez não será uma mensagem. Helena olhou à sua volta para o seu pequeno apartamento, a casa que ela tinha trabalhado tanto para comprar, a independência que ela tinha construído após a morte do pai. Tudo pelo que ela tinha lutado, agora envenenado pelo medo. Eu não pedi para salvar ninguém, disse ela com a voz embargada. Eu sei, disse Marco baixinho, mas você salvou. E agora todos nós temos que viver com o que isso significa. Helena acordou com o som de sirenes às 4h47 da manhã. Ela estava hospedada em um dos refúgios de Luca, um apartamento mobiliado em Murray Hill, com fechaduras em todas as portas e guardas posicionados no saguão. A cama era confortável, os lençóis caros, mas Helena mal dormiu. Cada som a fazia sobressaltar. Cada sombra parecia uma ameaça. As sirenes ficaram mais altas,
vários veículos convergindo para algum lugar próximo. Helena foi até a janela e olhou para a escuridão antes do amanhecer. O céu ao norte brilhava em laranja. O seu telefone tocou. O número de Marco. Não saia, ele disse imediatamente. Vamos buscá-la. O que estava a acontecer? Uma pausa. Demasiado longa. É o restaurante. O sangue de Helena gelou. O que aconteceu ao restaurante? Lamento. Há um incêndio. Ela vestiu-se e saiu antes que Marco pudesse dizer-lhe para esperar, passando a correr pelo guarda surpreendido no átrio, saindo para a rua com as calças do pijama e uma camisola larga. O abrigo ficava a apenas 6 quarteirões do Rossi's. Ela conseguia correr essa distância. Senhorita Martinez, espere. O guarda gritou atrás dela, mas Helena já estava a correr. Ela correu por ruas vazias, ofegante, os tênis batendo contra o pavimento molhado. Tinha chovido durante a noite e o ar cheirava a asfalto molhado e a algo mais. Fumo, ácido e algo errado. Helena virou a esquina na Amsterdam Avenue e parou de repente. O restaurante Rossi's estava a arder. As chamas envolviam o pequeno edifício, perfurando o telhado em colunas alaranjadas furiosas. As janelas da frente tinham se estilhaçado com o calor e o fogo jorrava delas como líquido. O letreiro de neon, que piscava há 20 anos, estava ao derreter, as suas letras a pingar numa paródia grotesca de lágrimas. 3 carros de bombeiros rodeavam o edifício, as suas luzes pintando a cena de vermelho e branco. Os bombeiros apontavam mangueiras para o incêndio, mas Helena percebeu que já era tarde demais. A lanchonete havia desaparecido. Ela cambaleou para a frente com as pernas fracas e a visão embaçada pelas lágrimas. Senhora, precisa ficar para trás. Um bombeiro se moveu para interceptá-la, mas ela empurrou-o, aproximando-se o máximo que o calor permitia. Era ali que ela trabalhava há 3 anos, onde Rosie lhe dera um emprego quando mais ninguém o fazia, onde Danny fazia piadas terríveis da cozinha, onde o senhor se sentava todas as manhãs com o seu jornal, as cabines rachadas, a cafeteira avariada, a fotografia do falecido marido de Rosie atrás do balcão, tudo a arder. Por causa dela, a voz de Rose cortou o caos. A mulher mais velha apareceu por trás de uma ambulância, enrolada num cobertor. O rosto dela estava manchado de fuligem e lágrimas. Oh Deus, Helena, sinto muito. Sinto muito. Helena correu para ela e elas se abraçaram, segurando-se com força, enquanto o fogo rugia atrás delas. Estavas lá dentro? Helena conseguiu perguntar. Não, eu estava em casa, disse a empresa de alarme. Quando cheguei aqui, Rosie gesticulou impotente para o inferno. Está tudo perdido. Tudo se foi. Um bombeiro se aproximou com uma expressão sombria. Senhora, encontramos vestígios de acelerador perto da porta dos fundos. Vários pontos de origem. Não foi um acidente. Incêndio criminoso. Alguém fez isto deliberadamente. Helena sentiu os joelhos cederem, mas Rosie assegurou. A culpa é minha, Helena sussurrou. Eles fizeram isto por minha causa. Quem fez isso? Helena, o que está acontecendo? Mas Helena não conseguiu responder. O peso disso tudo, a invasão, as ameaças, e agora isso esmagavam o seu peito até ela não conseguir respirar. O trabalho da vida de Rose destruído porque Helena tinha notado um saco de sangue porque tentará ajudar. A chuva começou novamente, fraca no início, depois mais forte, misturando-se com o fumo para criar uma névoa cinzenta que ardia nos olhos e na garganta de Helena. Os bombeiros gritavam uns para os outros, ajustando as mangueiras enquanto a água fazia as chamas chiavam e cuspiam. Helena ficou ali tremendo, com as roupas encharcadas, vendo 30 anos dos sonhos de Rosie desmoronarem em cinzas e escombros. Foi então que os carros pretos chegaram. 2 SUVs pararam atrás dos carros dos bombeiros e o coração de Helena afundou. Não agora, não aqui na frente de todos. Mas Luca de Santis saiu mesmo assim. Ele parecia diferente do que estava na lanchonete 2 dias atrás. A camisa branca estava desabotoada no colarinho, sem paletó, e ela podia ver a borda de um curativo no seu torso. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse se vestido com pressa. Ele se movia com cuidado, ainda em recuperação, mas a sua presença cortava o caos como uma lâmina. Os seus olhos encontraram Helena imediatamente. Ela queria correr, se esconder, desaparecer na chuva e nunca ser encontrada. Mas os seus pés não se moviam.
Luca aproximou-se lentamente com os seus guardas espalhando-se, mas mantendo distância. Os bombeiros olharam para ele nervosamente, e um dos policiais fez um movimento em direção ao seu rádio antes de pensar melhor. Quando Luca chegou até Helena, ele não disse nada a princípio. Ele apenas olhou para ela, realmente olhou, observando as suas roupas encharcadas, as suas mãos trêmulas, a devastação no seu rosto. Então olhou para o prédio em chamas. Este era o dos Volov, disse ele baixinho. Apenas uma constatação. Lena não conseguia falar. Sua garganta estava apertada demais. Luca tirou o casaco de lã cara, perfeitamente costurado, e o colocou sobre os ombros dela. Ainda estava quente do seu corpo e cheirava a colônia cara e a algo exclusivamente dele. O peso do casaco parecia segurança e perigo ao mesmo tempo. Sinto muito, Helena finalmente conseguiu dizer. Sinto muito que isto esteja a acontecer. Sinto muito e... Pare. A voz de Luca era suave, mas absoluta. Ele virou-se para encará-la completamente, os seus olhos escuros e intensos à luz do fogo. Nada disso é culpa sua, entende? Nada disso. Mas eles estão a fazer isto porque eu te salvei. O restaurante, as ameaças. Eles estão a fazer isto porque têm medo. Luca cerrou os dentes. Estão a tentar magoar-me magoando-te. É o que os covardes fazem quando não conseguem lutar diretamente. Rosie estava a alguns metros de distância, observando essa troca de palavras com olhos arregalados e assustados. Marco apareceu em algum momento, conversando baixinho com um bombeiro, sua presença deixando claro que certas perguntas não seriam feitas. A mão de Lucas se ergueu, pairando perto do ombro de Helena, mas sem tocá-lo. Esta cidade está a aprender algo esta noite, disse ele com um tom perigoso na voz. Há um preço a pagar por tocar em ti. As palavras deveriam ter sido reconfortantes, em vez disso, aterrorizaram-na. Não quero que ninguém se magoe por minha causa, disse Helena. É tarde demais para isso. A expressão de Luca era indecifrável. Mas posso garantir que ninguém te magoe novamente. É uma promessa. Atrás deles, parte do telhado da lanchonete desabou com um gemido de metal retorcido e madeira em chamas. Faíscas voaram para o céu chuvoso como estrelas moribundas. Helena apertou o casaco de Luca em torno de si mesma e viu sua vida normal ser reduzida a cinzas. A retaliação de Luca veio rápida e silenciosamente, como uma faca entre as costelas. Na tarde de domingo, menos de 24 horas após o incêndio na lanchonete, o mundo da família Vulov começou a desmoronar. Começou com o dinheiro deles. Viktor Vulov, o patriarca da família, tentou acessar as suas contas comerciais às 14 horas e descobriu que elas estavam congeladas. Não apenas uma conta, todas elas. Os seus restaurantes, as suas empresas de importação, as suas empresas de consultoria. Milhões de dólares, de repente inacessíveis. Quando ligou para o seu banqueiro, a voz do homem era apologética, mas firme. Lamento, Sr. Volov. Recebemos documentação de investigadores federais sugerindo irregularidades financeiras. Até que a auditoria seja concluída, todas as contas estão suspensas. Victor atirou o telefone pelo escritório. Não havia auditoria. Era Dantes. Às 16 horas, o efeito dominó continuava. Denúncias anônimas chegaram a 3 jornais diferentes, cada uma contendo provas meticulosamente documentadas das atividades dos Volkov. Registros bancários que mostravam lavagem de dinheiro. Fotos de capangas conhecidos a entrar em negócios legítimos. Imagens de segurança do hospital, mostrando Kevin Brennan, o técnico do banco de sangue, a encontrar-se com um tenente de Vulov numa garagem 2 dias antes do tiroteio de Lucas. O Daily News publicou a história online às 17h30. Família criminosa russa ligada à tentativa de homicídio de rival. À noite, 2 dos negócios de fachada de Volkov, uma concessionária de carros de luxo e uma joalharia em Manhattan, foram invadidos por agentes federais. Os clientes foram escoltados para fora, enquanto agentes em blusões levavam caixas de registros. Victor assistiu à cobertura da notícia de sua propriedade em Brighton Beach, com as mãos tremendo de raiva. Dantes não apenas revidou. Ele os expôs, os prejudicou financeiramente e fez tudo isso sem disparar um único tiro. E todos em seu mundo sabiam exatamente o que a mensagem significava. Toque no que é meu e destruirei tudo o que você construiu. Helena soube da retaliação pela televisão em seu novo apartamento. Ela havia sido transferida novamente,
desta vez para uma cobertura em Tebeca, com vista para o rio Hudson. O espaço era enorme em comparação com o seu estúdio, com piso de madeira polida, móveis modernos e uma cozinha na qual ela teria medo de cozinhar. Alojamento temporário para funcionários, Marco chamava, o que era a desculpa mais esfarrapada que Lena já tinha ouvido. Ela ficou em pé junto às janelas do chão ao teto, observando os barcos a atravessarem as águas escuras, e sentiu-se como um pássaro numa gaiola dourada. Abaixo, a cidade se espalhava em toda a sua glória indiferente. As pessoas viviam as suas vidas normais, enquanto a dela ficava cada vez mais fora de controle. A porta do apartamento abriu-se sem bater. Helena virou-se e viu Luca a entrar. Marco vinha atrás dele. Luca movia-se com mais facilidade agora. A sua ferida estava claramente a sarar, embora ele ainda favorecesse ligeiramente o lado esquerdo. Não pode simplesmente entrar aqui, disse Helena com uma voz mais aguda do que pretendia. Este é suposto ser o meu espaço. É o meu espaço. Corrigiu Luca suavemente. Estás a usá-lo emprestado. A lembrança casual da sua dependência doeu. Helena cruzou os braços. Eu vi as notícias. Os Volovs. Foste tu. Sim. Sem negação, sem justificativa. Apenas um fato simples. Tu os destruíste. Eu removi uma ameaça. Luca foi até a janela ao lado dela. Mas olhando para a cidade, eles queimaram a tua lanchonete. Eles te ameaçaram. Tentaram matar-me e quase conseguiram. O que esperavas que eu fizesse? Não sei. Não isto. Helena gesticulou impotente. Arruinaste a vida das pessoas. Luca virou-se para ela, com uma expressão severa. Eles arruinaram as suas próprias vidas quando vieram atrás da minha. Quando atacaram uma mulher inocente que não fez nada além de tentar ajudar, a sua voz baixou. Queres que me sinta culpado por te proteger? Não me sinto. Não vou. Nunca pedi essa proteção. Salvaste a minha vida. Mereceste. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um significado que Helena não tinha a certeza de querer desvendar. Só quero ir para casa, disse ela baixinho. De volta ao meu apartamento, de volta ao trabalho, de volta a ser invisível. O teu apartamento não é seguro. O restaurante já não existe. E deixaste de ser invisível no momento em que entraste naquela sala de operações. O tom de Lucas suavizou-se ligeiramente. Eu sei que não pediste isto, Helena. Eu sei que esta não é a vida que querias, mas é a vida que tens agora. Por quanto tempo? Até que a ameaça seja neutralizada. Até que eu tenha a certeza de que estás segura. Helena riu, um som amargo. E quando será isso? Os Vulovs estão acabados. Mas e a próxima família que tiver um problema contigo? E a seguinte? Quando isso vai acabar? Luca ficou em silêncio por um momento, e algo passou pelo seu rosto. Reconhecimento, talvez, ou arrependimento. Não tenho uma boa resposta para isso. Pelo menos ele foi honesto. Helena voltou-se para a janela, o seu reflexo fantasmagórico no vidro. Eu tinha uma vida simples. Não era muito, mas era minha. Agora estou a viver numa cobertura que não ganhei, vestindo roupas que outra pessoa comprou, e não posso nem sair para passear sem 3 homens a seguirem-me. Eu sei. E tu? Ela virou-se para encará-lo. Sabes mesmo? Porque do meu ponto de vista, construíste uma jaula e chamaste-lhe proteção, e eu não tenho voz em nada disso. Luca cerrou os dentes, mas a sua voz permaneceu calma. Estás zangada. Tens todo o direito de estar, mas a raiva não muda os fatos. Os Volovs sabem quem tu és. Outras famílias vão saber o que fizeste, o que significas para mim. Não podes voltar a ser invisível, por mais que queiras. O que eu significo para ti? A voz de Helena elevou-se. Eu não significo nada para ti. Sou apenas uma dívida que te sentes obrigado a pagar. É isso que pensas? Luca deu um passo à frente, a sua presença preenchendo o espaço entre eles. Achas que eu levaria uma família rival à falência, exporia a minha rede e viraria metade da cidade de cabeça para baixo por uma obrigação? Helena prendeu a respiração. Ela não tinha pensado nisso dessa forma. Eu protejo o que é meu, disse Luca calmamente com intensidade. E quer gostes ou não, agora estás sob a minha proteção. Isso faz de ti minha. A possessividade no seu tom deveria tê-la assustado. Em vez disso, ela sentiu algo quente e confuso no peito.
Eu não sou sua, disse ela, mas as palavras careciam de convicção. Então por que ainda está aqui? Os olhos de Luca procuraram os dela. O Marco poderia ter te colocado numa casa segura em Nova Gércia. Poderíamos ter te transferido para outra cidade, mas mantive-te por perto e não tentaste fugir porque fugir parecia mais perigoso do que ficar. Porque uma parte dela, uma parte que ela não queria examinar de perto, sentia-se mais segura na órbita dele do que fora dela. Isto não é justo, sussurrou Helena. Não, concordou Luca. Não é, mas a vida raramente é. Ele dirigiu-se para a porta com Marco a seguir-lhe os passos. Mas no limiar, Luca parou e olhou para trás. Pelo que vale, peço desculpa. Pela cafetaria, pelo teu apartamento, por tudo. Tu não pediste isto. A sua expressão era indecifrável. Mas tu mereceste, e eu cuido do que é meu. Então ele se foi, deixando Helena sozinha no apartamento caro com sua vista milionária e suas grades invisíveis. Ela afundou no sofá de couro e finalmente se permitiu chorar por Rosie, pelo restaurante, pela vida simples que nunca teria de volta. E em algum lugar por baixo das lágrimas, ela sentiu a terrível verdade se instalando em seus ossos. Luca de Santis a havia reivindicado, e não havia volta. Uma semana após o incêndio na lanchonete, o submundo da cidade sussurrava uma única verdade. Não toque no que pertence a Dantes. A família Vulov desmoronou como uma casa construída na areia. Viktor Vulov e 3 de seus tenentes foram presos na terça-feira de manhã, sob acusações federais: extorsão, conspiração para cometer homicídio e lavagem de dinheiro. As provas eram esmagadoras, entregues aos promotores em pacotes organizados que tinham as impressões digitais invisíveis de Luca por toda parte. Kevin Brennan, o técnico do hospital, foi encontrado na quarta-feira num motel nos arredores de Newark, meio morto de fome e aterrorizado. Ele tinha sido pago para trocar os sacos de sangue, disse aos investigadores, com a promessa de proteção que nunca veio. Em vez disso, os Vulovs abandonaram-no no momento em que o plano falhou. Ele prestou depoimentos implicando outras 7 pessoas na conspiração. Na quinta-feira, o Hospital St. Catherine demitiu 4 funcionários ligados à sabotagem. O chefe de segurança demitiu-se. A direção do hospital emitiu uma declaração prometendo uma revisão completa dos seus procedimentos. E durante todo esse tempo, o nome de Helena Martinez nunca apareceu. O pessoal de Lucas apagou-a de todos os relatórios, todas as declarações, todas as provas. A enfermeira que realmente pegou na bolsa de sangue errada foi creditada por ter percebido o seu próprio erro. As imagens de segurança que mostravam Helena foram misteriosamente corrompidas. Os repórteres que acamparam do lado de fora da lanchonete perderam o interesse quando suas fontes secaram e as ligações pararam de ser retornadas. Em uma semana, Helena havia sido totalmente apagada da história pública. Ela descobriu na sexta-feira à tarde, enquanto navegava pelas notícias em seu celular, sentada na cobertura. A última matéria do Times mencionava que a equipe do hospital havia percebido o erro, mas o nome dela não estava lá. Marco chegou às 19h30 com comida de um restaurante italiano que provavelmente custou mais do que Helena ganhava em uma semana. Você me fez desaparecer, disse ela enquanto ele colocava a comida na bancada. Nós protegemos a sua privacidade. Marco começou a desembalar os recipientes. Massa, pão, salada. Você preferiria ser famosa? Como a mulher que salvou o chefe da máfia. Prefiro ter uma escolha. É justo. Marco tirou pratos do armário, movendo-se pela cozinha com facilidade familiar. Ele vinha visitá-la 2 vezes por dia, trazendo comida, certificando-se de que ela tinha tudo o que precisava. Às vezes, Helena esquecia que ele era o capanga de Luca e não apenas um irmão mais velho superprotetor. Os Vulovs, ela perguntou. Acabaram. Victor passará o resto da vida na prisão. Os seus filhos estão a lutar para manter o que resta, mas acabou. Marco entregou-lhe um prato. Agora estás segura, realmente segura. Helena deveria sentir-se aliviada. Em vez disso, sentiu-se estranhamente vazia. Então, posso ir para casa. A expressão de Marco mudou. Algo como simpatia. O teu antigo apartamento foi alugado para outra pessoa. O gerente do prédio ficou muito constrangido, mas você não pagava o aluguel há 2 semanas. E como eu não estava lá, porque você me trouxe para cá. Eu sei, o chefe cuidou disso. Ele pagou o seu aluguel até o fim. Resolveu tudo. Marco sentou-se à sua frente,
Mas voltar não é uma boa ideia. Muitas pessoas conhecem esse endereço. Então vou ficar aqui nesta prisão maravilhosa. Não é uma prisão. Então posso ir embora? Podes, mas os guardas vão contigo. Helena empurrava o macarrão sem comer. E o trabalho? Rosie perdeu tudo por minha causa. Preciso de encontrar um emprego. Ajudá-la a reconstruir a vida. O chefe está a tratar disso. Essas 3 palavras estavam a tornar-se um refrão. O chefe está a tratar disso. O chefe tratou disso. O chefe decidiu. Não quero que ele trate da minha vida, disse Helena baixinho. Eu sei que a voz de Marco era gentil, mas ele vai fazer isso de qualquer maneira. É assim que ele é. Como se convocado pela conversa, Luke chegou exatamente às 20 horas. Ele começou a aparecer todas as noites no mesmo horário, às 20 horas, a hora em que Helena costumava entregar comida para o turno da noite do hospital. Ela não sabia se o horário era intencional ou coincidência, mas algo nisso parecia significativo. Naquela noite, ele usava uma camisola escura e jeans, mais casual do que ela já o tinha visto. A ferida tinha sarado o suficiente para que ele se movesse normalmente, sem mais favorecer o lado. Marco levantou-se imediatamente. Vou deixar vocês 2 a sós. Fique, disse Helena rapidamente. Mas Marco já estava a dirigir-se para a porta. Comam o jantar, vocês 2. Então ele se foi e Helena ficou sozinha com Luca. Não precisa continuar a vir aqui, disse Helena, sem olhar nos olhos dele. Eu sei. Luca foi para a cozinha e serviu-se de massa sem pedir permissão. Ele tinha feito isso a semana toda, aparecendo, jantando com ela, ficando por 1 ou 2 horas. Às vezes conversavam, outras ficavam em silêncio. E Helena não conseguia entender o que ele queria com essas visitas. Os Vulovs estão acabados. Ela disse, você disse que, uma vez neutralizada a ameaça, eu estaria livre. Tu estás livre. Lucas sentou-se no balcão ao lado dela. Podes ir embora quando quiseres, com guardas a seguir-me para todo o lado. Sim, sem qualquer tom de desculpa na voz. Helena finalmente olhou para ele. Olhou mesmo. As linhas duras do rosto dele tinham suavizado ligeiramente ao longo da semana. O lado perigoso ainda estava lá. Estaria sempre lá. Mas outra coisa também tinha surgido. Algo quase vulnerável quando ele pensava que ela não estava a observar. Por que é que continuas a vir aqui? Perguntou ela. Luca ficou em silêncio por um momento, enrolando a massa no garfo. Tu lembras-me de algo? O quê? Que ainda há pessoas neste mundo que fazem a coisa certa sem querer nada em troca? Ele olhou nos olhos dela. Naquela noite no hospital, tu não sabias quem eu era. Você apenas viu alguém a morrer e tentou ajudar. Quando foi a última vez que alguém fez algo por mim sem segundas intenções? A pergunta pairou entre eles, pesada e honesta. Eu não sou especial, disse Helena. Qualquer pessoa teria feito isso. Não, não teriam. A intensidade de Luca prendeu-a no lugar. 99 pessoas teriam ido embora. Tu foste a única que ficou. O coração de Helena fez algo complicado no seu peito. Não sei o que queres de mim. Nem eu, admitiu Luca. E pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele parecia incerto. Mas todas as noites, às 20 horas, entro no meu carro e venho até aqui. E todas as noites digo a mim mesmo que é só para ver como você está, para ter certeza de que está bem. Mas não é por isso que venho. Então por quê? Lucas se inclinou para mais perto, baixando a voz. Porque quando estou aqui, quando estou com você, lembro como era ser alguém que valia a pena salvar. As palavras roubaram o fôlego de Helena. Este homem perigoso, este criminoso que destruiu uma organização inteira para a proteger, olhou para ela como se ela tivesse algo precioso que ele havia perdido há muito tempo. Luca, ela sussurrou, e o nome dele nos seus lábios parecia cruzar uma linha que ela não poderia voltar atrás. Coma o seu jantar, ele disse suavemente, quebrando o momento. Está-me a arrefecer. Comeram em silêncio, mas algo tinha mudado. A jaula parecia menos confinante. A proteção parecia menos sufocante. E quando Lucas saiu às 21h30, Helena deu por si já à espera das 20h10 do dia seguinte. 2 semanas após o incêndio, Helena passou pelo terreno queimado onde ficava o restaurante do Ross. Ela fazia isso todos os dias, atraída pelo local como uma mariposa pela chama morta. A estrutura do prédio havia sido demolida, deixando apenas um retângulo vazio de fundação de concreto cercado por uma cerca de arame. Alguém havia deixado flores no canto.
o Sr. Chen provavelmente lamentando o seu ritual matinal de café. Helena ficou parada com os dedos entrelaçados na cerca, lembrando-se do cheiro de bacon pela manhã. O canto terrível de Dai vindo da cozinha. O riso caloroso de Rose quando um cliente habitual contava uma piada ruim. Tudo isso se foi. Ela estava prestes a sair quando percebeu algo diferente. Uma licença de construção afixada na cerca com data de ontem. E atrás da cerca, equipamentos, uma pequena escavadora, paletes de materiais cobertos por lonas, um trailer de construção. O pulso de Helena acelerou. Alguém estava reconstruindo. Ela pegou o telefone e ligou para Rosie, que estava hospedada com a irmã no Queens. Você já recebeu o dinheiro do seguro? Helena perguntou quando Rosie atendeu. Há equipamentos de construção na lanchonete. O quê? Não, querida. A seguradora ainda está a investigar. Disseram que pode demorar meses. Rosie parecia confusa. Que equipamento de construção? Helena olhou para a licença com o estômago a revirar-se. Ligo-te mais tarde. Ela sabia mesmo antes de ver o nome da empresa na licença. Riverside Construction LLC. Ela sabia exatamente quem estava por trás disso. Luca estava numa reunião quando Helena invadiu o seu escritório às 14 horas. Ela passou pela secretária com pura determinação, ignorando os protestos sobre compromissos e horários. Marco tentou interceptá-la no corredor, mas um olhar para o rosto dela o fez dar um passo para o lado. Luca ergueu os olhos da mesa de conferência, onde 3 homens de fato estavam sentados com computadores abertos. A sua expressão mudou de surpresa para algo mais caloroso quando a viu. Senhores, continuaremos isto mais tarde. Não era um pedido. Os homens juntaram as suas coisas rapidamente, acenando respeitosamente para Luca e lançando olhares curiosos para Helena enquanto saíam. Marco fechou a porta atrás deles, deixando Helena sozinha com Luca no amplo escritório. Estás a reconstruir o restaurante, disse Helena sem preâmbulos. Sim, Luca levantou-se contornando a secretária. Estou, não podes fazer isso. Eu posso e estou a fazer. A construção começa na segunda-feira. As mãos de Helena cerraram-se em punhos. Também não é o teu lugar. Rosie é dona daquela propriedade. É o negócio dela, o sonho dela. Não pode simplesmente aparecer. E eu não estou a aparecer. Estou a ajudar. O tom de Luca era calmo, irritantemente razoável. A seguradora vai demorar meses para processar o pedido de indenização. Até lá, os clientes habituais dela terão encontrado novos lugares. O bairro terá seguido em frente. Ela não terá mais nada para onde voltar. Então, você está a fazer isso por bondade. Estou a fazer isso porque aquele restaurante pegou fogo por minha causa. Porque você me ajudou e eles a puniram por isso. Lucas aproximou-se. Porque a Rosie perdeu tudo sem ter culpa e eu tenho meios para resolver isso com dinheiro sujo. As palavras saíram mais duras do que Helena pretendia. A expressão de Lucas endureceu ligeiramente. Importa de onde vem o dinheiro se o resultado é o mesmo? A Rosie recupera a sua cafetaria. Tu recuperas o teu emprego. O bairro recupera o seu ponto de encontro. Para mim importa, a voz de Helena tremia. Cada tijolo que colocas, cada dólar que gastas, é um lembrete de que te devo, de que estou envolvida no teu mundo. Não posso aceitar isso. Não tens escolha, há sempre uma escolha. Então faz uma. A intensidade de Luca prendeu-a no lugar. Vai-te embora. Diz a Rose que o misterioso benfeitor não existe. Deixa o terreno vazio enquanto as seguradoras mexem em papéis e os advogados discutem sobre responsabilidade. Vê o sonho dela morrer completamente. Ele fez uma pausa. Ou aceita a ajuda quando ela é oferecida e deixa de ser tão teimosa sobre de quem ela vem. A garganta de Helena apertou-se. Ela queria gritar com ele para dizer que ele não podia comprar o seu lugar na vida dela. Mas a verdade era mais complicada do que isso. Rosie estava a sofrer. O bairro tinha perdido algo importante, e Luca estava a oferecer-se para consertar isso. Por quê? Perguntou ela baixinho. Por que isso importa para ti? Luca ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Então ele se moveu para as janelas com vista para a cidade, com as mãos nos bolsos. Quando eu tinha 12 anos, disse ele lentamente, meu tio tinha uma pequena mercearia em Little Italy. Ele estava com dificuldades. Mal conseguia pagar o aluguel na maioria dos meses. Então, alguns bandidos locais decidiram que ele precisava pagar proteção. Ele recusou. Lucas cerrou os dentes.
Eles incendiaram a loja dele. Tudo o que ele havia construído desapareceu em uma noite. E os homens poderosos do bairro, aqueles que poderiam ter ajudado, não fizeram nada. Helena esperou, compreendendo que aquilo era importante. Meu tio nunca se recuperou. Ele passou o resto da vida trabalhando no balcão de outras pessoas, lamentando o que havia perdido. Luca voltou-se para ela. Jurei que quando tivesse poder, quando tivesse meios, nunca deixaria isso acontecer a alguém sob a minha proteção. A Rosie não está sob a tua proteção. Agora está, porque tu estás. A sua voz suavizou-se. Tu paraste o sangramento naquela noite, Helena. Salvaste a minha vida quando não tinhas motivos para isso. Quando isso te colocou em risco. Estou apenas a terminar o que começaste. As palavras tiveram um impacto diferente das suas outras declarações. Não se tratava de posse ou controlo. Tratava-se de honra, de uma dívida mais profunda do que dinheiro. Helena aproximou-se para ficar ao lado dele na janela. Abaixo, a cidade fervilhava com o seu movimento incessante. Os suas chamam, carros, pessoas e vidas cruzando-se em padrões aleatórios. Não posso retribuir-te, disse ela. Não pelo apartamento, pelas roupas, os guardas e certamente não pela reconstrução de um restaurante inteiro. Não quero que me pagues. Então, o que queres? Luca olhou para ela, os seus olhos escuros sérios. Quero que me deixes fazer isto. Não porque me deves, mas porque eu te devo e porque ele hesitou, algo vulnerável cruzou o seu rosto. Porque é importante para ti, o que significa que é importante para mim. O coração de Helena fez aquela coisa complicada novamente, contorcendo-se com emoções que ela não sabia como nomear. Este homem era perigoso, criminoso, tudo de que ela deveria ficar longe. Mas ele também a estava a proteger, a ajudar a Rosie, a tentar, à sua maneira imperfeita, fazer algo de bom. Os melhores azulejos, disse ela finalmente, e equipamento novo. O Danny sempre se queixava da grelha velha. A expressão de Luca iluminou-se. Quase um sorriso. Já encomendado, de qualidade industrial, topo de gama e o letreiro de neon. Tem de ser exatamente igual ao antigo. A mesma fonte, as mesmas cores. Tenho o design original. O fabricante do letreiro começa na segunda-feira. Helena abanou a cabeça, lutando contra um sorriso. Tinhas tudo planeado antes mesmo de me contar. Eu sei como pensas. Terias dito não. A voz de Luca tinha um tom divertido. Então, tornei impossível recusar. Isso é manipulador. Sim. E arrogante também. Sim. E Helena parou, procurando a palavra certa. Surpreendentemente gentil. A mão de Luca se ergueu, seus dedos acariciando sua bochecha tão suavemente que ela quase não sentiu. Tu fazes isso em mim, disse ele baixinho. As partes que pensava ter perdido. Helena prendeu a respiração. Eles ficaram ali na luz da tarde. A cidade se estendia abaixo deles e, pela primeira vez desde o hospital, Helena não se sentiu presa. Sentiu algo muito mais perigoso. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Um mês depois, a lanchonete da Ross reabriu as portas. A manhã de outubro estava fresca e ensolarada, e uma fila de pessoas se estendia pela Amsterdam Avenue antes das 6 horas da manhã. Havia vizinhos que lamentavam a perda, clientes habituais que esperavam pacientemente e curiosos recém-chegados atraídos pela história de resiliência. Helena estava atrás do balcão com um uniforme novo e impecável, o coração batendo forte de nervosismo e de outra coisa, orgulho. A lanchonete estava linda, sem ser sofisticada, mas perfeita. As cabines eram do mesmo vinil vermelho, mas sem os remendos de fita adesiva. O piso era novo, de lenolum xadrez, que realmente brilhava. A bancada brilhava, a cafeteira era de última geração, e a cozinha tinha equipamentos que fizeram Danny chorar de alegria. E o letreiro de neon na frente, era uma réplica exata do original, mas mais brilhante, mais forte. A lanchonete Roses, em rosa e azul alegres, visível a quarteirões de distância. Está pronta para isso? Rosie estava ao lado de Helena, com os olhos brilhando de lágrimas. Ela continuava a piscar os olhos. A mulher mais velha chorava intermitentemente há dias. Lágrimas de felicidade, lágrimas de emoção, lágrimas de gratidão. Acho que sim, disse Helena. Rosie apertou a sua mão. Nada disso teria acontecido sem ti.
Sabes que aquele homem, o Sr. Dantes, fez isto por ti. Helena sabia. Ela tinha observado a construção à distância, nunca interferindo, mas sempre presente. Luca tinha mantido a sua palavra sobre tudo. Os materiais, o equipamento, até os pequenos detalhes, como a fotografia do falecido marido de Rosie, reenquadrada e restaurada, agora pendurada no seu antigo lugar atrás da caixa registradora. Tudo bem, Rosie exclamou, indo destrancar a porta. Vamos mostrar a este bairro do que somos capazes. A porta abriu-se e as pessoas entraram em massa. O Sr. Tim foi o primeiro, claro, reivindicando a sua mesa habitual junto à janela com um sorriso triunfante. Sabia que voltarias, disse ele a Rosie. Nunca duvidei disso por um segundo. A azáfama da manhã foi caótica. Um caos bom. Pedidos a voar, café a ser servido, a grelha a chiar com bacon e ovos. Helena movia-se com uma confiança que não possuía há um mês. Passara semanas a sentir-se impotente, presa, insegura. Mas aqui, neste espaço que tinha sido destruído e reconstruído, sentia-se forte novamente. A comunidade voltou como se nunca tivesse partido. Mães com carrinhos de bebê, trabalhadores da construção civil a comprar sanduíches para o pequeno almoço, estudantes da faculdade próxima a reunir-se nas mesas com os seus computadores portáteis. O restaurante fervilhava de vida, conversas e o cheiro de café fresco. Ao meio-dia, tinham servido mais pessoas do que o Rosie's tinha servido numa semana antes do incêndio. Vamos conseguir, sussurrou Rosie para Helena durante uma breve pausa. Nós realmente vamos conseguir. Helena abraçou-a com força, ambas rindo de alívio. O dia passou num borrão de clientes agradecidos e movimento constante. Às 19 horas, os pés de Helena doíam e o rosto doía de tanto sorrir, mas ela nunca se sentiu melhor. Exatamente às 20 horas, o sino acima da porta tocou. Helena levantou os olhos do balcão que estava a limpar e congelou. Luca de Santos entrou sozinho, sem guardas a acompanhá-lo, sem Marco a interferir. Apenas Luca com um casaco escuro, as mãos nos bolsos, parecendo quase incerto enquanto permanecia na porta. O restaurante já não estava lotado, apenas alguns clientes que ainda estavam a terminar as suas refeições. Mas todos repararam nele. As conversas silenciaram, as cabeças viraram-se. Os olhos de Luca encontraram os de Helena e algo passou entre eles. Talvez uma pergunta ou um entendimento. Ele dirigiu-se à mesa de canto, a mesma em que se sentara semanas atrás, quando a procurara pela primeira vez. Sentou-se e esperou. Helena pegou uma cafeteira e uma caneca, com o coração a bater forte. Aproximou-se lentamente, extremamente consciente de que todos a observavam. Café? Perguntou ela, com a voz mais firme do que se sentia. Por favor, puro. Serviu com cuidado, sem derramar uma gota desta vez. Quando pousou a cafeteira, Luca estava a olhar à volta da cafetaria com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Satisfação misturada com algo mais suave. Está perfeito, disse ele baixinho. Exatamente como deve ser. Obrigada. A garganta de Helena apertou-se. Por tudo isto, sei que discuti contigo, mas obrigado. De nada, Luca envolveu as mãos à volta da caneca, mas não bebeu. Como te sentes? Como em casa, admitiu Helena, como se tudo pudesse realmente ficar bem. Olharam um para o outro por um longo momento, e Helena sentiu o peso do mês passado, o medo, a raiva, a conexão inesperada que havia crescido entre eles, apesar de tudo. Devo deixar-te trabalhar, disse Lucas finalmente. Sei que estás ocupada. Ele estava a dar-lhe uma saída, uma maneira de manter a distância, de manter isso profissional. Mas Helena surpreendeu-se ao dizer: fique, por favor, pelo menos até terminar o seu café. A expressão de Lucas suavizou-se. Tudo bem. Helena atendeu os clientes restantes, limpou as mesas e ajudou Dani a preparar-se para o turno da noite. Tudo isso enquanto estava profundamente consciente de Lucas sentado silenciosamente no canto. Ele não pegou no telemóvel nem fez chamadas. Ele apenas ficou sentado a observar o restaurante ganhar vida à sua volta. Às 21h30, o último cliente saiu. Rosie disse boa noite com um olhar cúmplice, deixando Helena para fechar o restaurante. Helena virou-se e viu Lucas de pé, com as contas já colocadas sobre a mesa. Mas havia outra coisa ao lado da caneca de café vazia. Um envelope pardo com o nome dela escrito em letras elegantes. O que é isto? Perguntou ela. Abra.
As mãos de Helena tremiam enquanto ela pegava o envelope. Dentro havia um documento legal cheio de texto que ela teve que ler 2 vezes para entender. Era a escritura da propriedade onde ficava a lanchonete da Rose. Não compreendo, sussurrou Helena. O edifício agora pertence-te. Totalmente pago, sem hipoteca, sem compromissos. A voz de Luca era gentil. A Rose gere a cafetaria, mas a propriedade é tua. Podes alugá-la a ela por $1 por ano, ou o que decidires, mas é tua. A visão de Helena ficou turva. Luca, não consigo. Isto é demais. Salvaste a minha vida. Ele aproximou-se, os seus olhos escuros e intensos. Lembraste-me o que significa ser humano. O mínimo que posso fazer é devolver-te a estabilidade que te foi tirada, mas que eu não tenho. Helena não conseguiu terminar. O gesto era avassalador, incrivelmente generoso, e a sua importância a aterrorizava. A mão de Lucas subiu, segurando o rosto dela com uma ternura que a fez prender a respiração. Na noite em que paraste o meu sangramento, lembraste-me como era viver, disse ele suavemente. Deste-me algo que eu não sabia que tinha perdido. Deixa-me dar-te isto. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Helena. Porque continuas a salvar-me. Porque tu me salvaste primeiro. O polegar dele enxugou a lágrima. E porque, em algum momento entre aquele hospital e agora, tornaste-te a coisa mais importante do meu mundo. A confissão pairou entre eles, honesta, vulnerável e assustadora. Helena ficou na ponta dos pés e beijou-o. Foi um beijo suave, hesitante, mais uma pergunta do que uma resposta. Mas Luca respondeu imediatamente, envolvendo-a nos braços e puxando-a para si. O beijo aprofundou-se, tornando-se algo real e inegável. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Helena sussurrou. O que estamos a fazer? Não sei, admitiu Luca. Mas não quero parar. Ela também não. 3 meses depois, o inverno instalou-se sobre Nova York como um manto suave de possibilidades. O Rosie's Diner tinha se tornado mais do que apenas um ponto de referência no bairro. Era um símbolo, o lugar que ardeu e voltou mais forte. O canto onde a comunidade se reunia e histórias eram partilhadas enquanto tomavam café e comiam torta. Helena chegou para o seu turno às 5h30 da manhã. O frio de dezembro mordia as suas bochechas. Lá dentro, a lanchonete era quente e acolhedora. O café já estava a ser preparado. Ela contratou 2 novas empregadas para lidar com o aumento do movimento, mas ainda trabalhava no turno da manhã 4 dias por semana. Não porque precisasse do dinheiro. O documento que Luca lhe dera significava que ela nunca mais teria dificuldades financeiras, mas porque queria. Este lugar era dela agora, não apenas legalmente, mas em seu íntimo. A correria da manhã chegou e passou. O Sr. Chin lia o jornal. Os estudantes universitários acampavam na sua cabine de sempre. Uma jovem mãe com gêmeos tornou-se frequentadora assídua, sempre a pedir as panquecas que Danny tinha lá aperfeiçoado na nova frigideira. Ao meio-dia, Helena estava a limpar as mesas quando a campainha tocou. Ela não precisou de olhar para cima para saber quem era. O seu corpo reconheceu a presença dele antes que os seus olhos confirmassem. Luca entrou com Marco ao seu lado, ambos vestidos com fatos elegantes. Eles vinham de uma reunião, provavelmente do tipo de negócios que Helena tinha aprendido a não perguntar. Algumas partes do mundo dele permaneciam separadas do dela, e ela tinha aceitado isso. O de sempre, pediu Helena quando eles se sentaram na cabine do canto. Por favor. Os olhos de Luca tinham um calor reservado apenas para ela. Ela trouxe café e sanduíches, a sua mão roçando a de Lucas ao colocar o prato dele na mesa. O toque foi breve, mas elétrico como sempre. Eles estavam a lidar com isso com cuidado, fosse lá o que fosse. Não era bem um relacionamento, nem exatamente casual. Lucas ainda ia ao restaurante várias vezes por semana, às vezes com guardas, às vezes sozinho. Jantavam na cobertura às quintas-feiras. Ele a levou à inauguração de uma galeria na semana passada, com a mão firme em suas costas, enquanto se moviam entre a multidão que sussurrava e se perguntava. Helena não era mais invisível, ela era a mulher ao lado de Luca DeSantis. E isso trazia consigo uma atenção que ela ainda estava a aprender a lidar. Mas ela também era ela mesma, uma empresária, amiga de Rosie, uma figura importante em sua comunidade. Ela tinha encontrado o equilíbrio entre o mundo dele e o dela. Como está a correr a renovação do local da Queen?
Luca perguntou a Rosie quando ela se aproximou da mesa. Rosie sorriu. Antes do previsto. Devemos conseguir abrir o segundo restaurante em fevereiro. Helena sorriu. Rosie tinha decidido expandir e Luca tinha ajudado a facilitar isso através de canais legítimos, empréstimos comerciais, contactos com empreiteiros, licenças. A mulher mais velha estava a construir o seu próprio império, um sanduíche de pequeno almoço de cada vez. A tarde passou tranquilamente, otimamente. Helena trabalhou no seu turno, rindo com Danny na cozinha, conversando com os clientes habituais que se tinham tornado amigos. Esta era a sua vida agora. Simples em alguns aspectos, complicada noutros, mas inegavelmente sua. Às 19 horas, quando ela estava a terminar, Luca voltou. Já está na hora. Vem dar uma volta comigo? Ele perguntou. Eles se agasalharam contra o frio e saíram para a noite de dezembro. As luzes de Natal brilhavam nas vitrines das lojas. A neve começou a cair, flocos leves que ficavam presos no cabelo de Helena. Eles caminharam sem falar por um tempo, a respiração formando nuvens no ar gelado. A mão de Luca encontrou a dela, os dedos enluvados entrelaçando-se. Tenho algo para lhe dizer, disse ele finalmente. O coração de Helena deu um salto. Devo ficar preocupada? Não. Pelo contrário. Lucas parou de andar, virando-se para ela sob um poste de luz. Estou a afastar-me de certas partes do negócio, a legitimar mais operações, a delegar o resto. O Marco vai assumir algumas das minhas responsabilidades. Helena procurou o seu rosto. Por quê? Porque estou cansado de viver na escuridão. Porque tu me mostraste que há outra maneira. A mão dele acariciou a bochecha dela, quente, apesar do frio. Porque quero uma vida em que não precise de me preocupar com quem está a planear matar-me a seguir. Onde possa levá-la para jantar sem guarda-costas. Onde talvez um dia possamos ser normais. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Normal não existe para pessoas como nós. Não, Luca concordou com um pequeno sorriso nos lábios. Mas podemos construir a nossa própria versão disso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e Helena prendeu a respiração. Não é o que você estava a pensar, ele disse rapidamente, abrindo-a. Dentro havia uma chave. É da minha casa. A cobertura. Quero que venhas morar comigo. Não porque precisas, não por proteção, mas porque quero acordar ao teu lado. Porque voltar para casa não significa nada se não estiveres lá. As mãos de Helena tremiam enquanto pegava a chave. Isso é loucura. 3 meses atrás, eu nem te conhecia. E agora conheces-me melhor do que ninguém. A voz de Luca tornou-se mais sincera e honesta. Vês tudo em mim, o bom e o mal, e continuas aqui. Não é algo que eu leve de ânimo leve. Helena olhou para a chave na palma da mão e depois voltou a olhar para Luca. Este homem que destruiu os seus inimigos para a proteger, que reconstruiria um restaurante porque era importante para ela, que estava a tentar tornar-se uma pessoa melhor porque ela acreditava que ele era capaz. Sim, ela sussurrou. O sorriso de Luca era genuíno e transformador, iluminando todo o seu rosto. Ele puxou-a para perto e beijou-a enquanto a neve caía ao redor deles, a cidade zumbindo com sua vida infinita. Quando finalmente se separaram, Helena descansou a testa contra a dele. Eu também devo te contar uma coisa. O que é? Na noite em que parei o teu sangramento, não apenas salvei a tua vida. Tu mudaste a minha. Tudo o que tenho agora, a cafetaria, a minha independência, este sentimento, não teria nada disso sem ti. Os braços de Luca apertaram-na com mais força. Nós salvamo-nos um ao outro. Então, enquanto caminhavam de volta para a cafetaria, Helena percebeu a verdade nas palavras dele. Ela entrou numa sala de operações e impediu um homem de morrer. Mas Luca a tirou de uma vida de invisibilidade e mostrou que ela valia a pena ser protegida. Amada, valia tudo. Ambos sangraram de maneiras diferentes naquela noite. E de alguma forma, impossivelmente, eles se curaram um ao outro. Dentro da cafetaria, as luzes brilhavam calorosamente contra a escuridão do inverno. O futuro de Helena esperava por ela ali. O negócio que ela possuía, a comunidade que ela construíra, a vida pela qual ela lutara. Mas primeiro ela ficou na neve com Luca, as mãos firmemente entrelaçadas, e se permitiu acreditar em novos começos. Pronto para ir para casa? Luca perguntou suavemente. Helena apertou a mão dele. Sim,
Vamos para casa. E enquanto caminhavam na noite de dezembro, o letreiro de neon atrás deles piscava alegremente, um farol de esperança e segundas oportunidades numa cidade que os tinha visto sangrar e sobreviver.